Muito bem, que Deus abençoe a todos. É uma satisfação, uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez, sempre trazendo uma palavra de fé, uma palavra de vida para você que acompanha nosso blog espaçodafé.com.br. Esse é o nosso endereço, hein? espaçodafé.com.br. Você que acompanha nossas postagens pelo YouTube ou pelo Facebook. Deus abençoe a todos grandiosamente. É um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez, passando essa mensagem de fé para você. Gostaria de falar hoje a respeito da 1 Timóteo, por favor, você que tem sua Bíblia e deseja acompanhar, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Temos uma mensagem muito interessante, fala algo muito forte. Eu gostaria que você desconsiderasse os ruídos que você vier a ouvir eventualmente, porque infelizmente eu não tenho aqui um estúdio que é capaz de reter os sons ao redor, então você pode ouvir um ruído, uma conversa, um barulho, ou músicas seculares, né? Infelizmente o bairro tem pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho e tem músicas por aí tocando de todo tipo. Então, infelizmente, não temos como fazer o controle de tudo isso. Mas peço que você venha focar apenas no que eu vou falar aqui nessa mensagem. O que eu vou falar com importância e interesse diante da mensagem. 1 Timóteo 1:18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Paulo fez um alerta aqui para Timóteo. Você pode ler o livro de Timóteo, é um livro muito interessante de se ler, porque a gente aprende muita coisa, mas muita coisa mesmo. Porque Timóteo era um jovem, você vai perceber nas cartas que Paulo fala para Timóteo orientando ele, e você percebe que ele era jovem em relação aos demais na igreja, naquele grupo, naquela comunidade. E mesmo sendo jovem, era um rapaz que demonstrava sempre uma diligência, mostrava sempre um interesse pela palavra de Deus. Ele tinha um conhecimento da palavra de Deus, ele sempre buscava aprender mais e mais a palavra de Deus. Ele era desde criança, como um certo versículo diz, lá no mesmo livro, 2 Timóteo, capítulo 3, 14, você vai ver isso, que ele era desde jovem, desde moço, ele aprendeu a palavra, as escrituras. Então, mesmo sendo jovem, ele era muito inteirado na palavra de Deus, ele era muito inteirado nas escrituras, ele era alguém que tinha esse empenho com respeito à palavra de Deus. Então, nessa carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, nesse capítulo que nós acabamos de ler, ele fala para ele alerta que ele tem que manter a fé e a boa consciência, porque muitos abandonaram a fé e a boa consciência e naufragaram na fé. Meu amigo, primeira coisa que eu quero que você faça uma diferença. Eu não estou aqui me referindo, quando Paulo falou para Timóteo a respeito da fé e boa consciência, e que alguns, deixando de lado, naufragaram na fé, ele não está falando de igreja. É uma coisa que muitas pessoas interpretam errado, ou mesmo seus líderes interpretam errado, ou passam uma mensagem pautada nisso com interpretação errada. Ele não está falando de igreja, de templos. Ele está falando de conduta. Ele está falando da palavra de Deus mesmo. Por quê? Porque, note que quando Paulo falava isso para Timóteo, naquela época não existia igreja. Como assim, Jesus? Não existia igreja? Porque a Bíblia fala que os apóstolos iam ao templo. Realmente, eles iam ao templo. Só que o templo não foi edificado por eles. Não foi. É isso, talvez eu falando isso aqui, você pode ficar um pouco chateado, ou não gostar, mas assim, é o que está escrito. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso. O templo, quando Jesus veio ao mundo, já existia o templo. O templo foi construído por Herodes. Então, Jesus ele frequentava o templo, os discípulos também, mas não foi ele que construiu, nem os discípulos. Tanto que você pode ver na Bíblia que Jesus não construiu nenhum templo, nem os seus apóstolos.
nenhum construiu templo algum. Então, quando ele fala que é respeitar a fé e boa consciência, que abandonaram, não é abandonar o templo. Até porque naquele período você pode ver lá, lá em livro de Atos, que fala que eles se reuniam, quer dizer, nas suas casas, em casas de cada daquelas pessoas, daquela comunidade, se reuniam na casa um dos outros. Claro que eles iam ao templo, eles se reuniam no templo, estavam continuamente no templo, sim, eles iam no templo. Mas também, quando não era possível ir no templo, eles estavam reunidos em comunidades, em grupos, em grupos de oração. Então eles estavam juntos, congregando ali em grupos de oração, nem sempre no templo, até porque no templo você pode ver que houve grandes perseguições, nem sempre era possível eles estarem no templo, né? Mas assim, eles perseveravam, mesmo assim perseveravam unanimemente, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que há uma diferença entre você se afastar da igreja e você se afastar da fé e boa consciência. Como assim? Antes de você se afastar da igreja, se afastar do templo, você se afasta da fé e boa consciência. Então, quando Paulo fala aqui para ele manter a fé e a boa consciência, quer dizer o quê? Para manter aquilo que ele aprendeu, a conduta que ele aprendeu. Para ele manter o quê? O caráter que ele aprendeu na palavra de Deus. Quando ele fala de fé e de boa consciência, ele fala de acordo com a palavra de Deus. Ele não está falando, não abandoneis a igreja, não abandoneis o templo, não. Ele está falando, não abandoneis a fé e boa consciência. Então, o que nós não devemos abandonar de maneira alguma é a fé e boa consciência. Às vezes, quando você abandona a igreja, é consequência daquilo que você abandonou antes, que foi a fé e a boa consciência. Prova disso, de que eu estou falando, você pode ver lá no 2 Timóteo mesmo. Capítulo 3, livro de 2 Timóteo, um pouquinho mais à frente, capítulo 3, versículo 14, fala assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação da fé pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. Então ele fala para ele, permanece naquilo que aprendeste. Ele não fala que, ele não está alertando para ele permanecer no templo, permanecer na igreja, permanecer numa comunidade. Não, ele está falando assim, olha, permanece naquilo que aprendeste. Então quer dizer, quando ele fala em se desviar da fé e boa consciência, ele quer dizer se desviar da palavra de Deus. Se desviar daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele aprendeu com ele. Então, como é que uma pessoa se desvia? Ela perde a fé e a boa consciência justamente quando ela começa a desobedecer a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus. Faço a ressalva de novo. Estou sendo chato nisso, mas eu vou fazer essa ressalva. Não é quando você desobedece, digamos, um padrão da igreja, um padrão do templo, da organização religiosa. Não. É quando você desobedece a palavra de Deus. Por que eu falo isso taxativamente? Porque é o seguinte, as pessoas ao longo do tempo têm aprendido errado. E eu falo ao longo do tempo, há muito tempo mesmo. A primeira a ensinar esse tipo de coisa foi a Igreja Católica. Todo mundo sabe disso. Que o que os padres diziam até hoje, o que eles dizem é verdade. E o que eles falam que é errado, é errado. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Me perdoe que for católico, mas eu vou falar uma coisa embasada na palavra de Deus. A Igreja Católica ensina na sua liturgia que no período se não estou enganado, da Semana Santa não se pode comer carne. Agora tem uma pergunta, onde é que está escrito que não se pode comer carne? Nessa época da Semana Santa, onde é que está escrito? Alguém já perguntou para pensar isso? Onde é que está escrito isso? Não tem na Bíblia. Se você souber onde está escrito, por favor, pode mandar para mim, me enviar, porque eu vou me retratar, vou chegar aqui e vou dizer para você, desculpa, eu errei realmente, está na Bíblia isso, mas não está. E o mais interessante é que lá, quando falar a respeito da Páscoa, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, se você ler, pesquisar, você vai ver lá, Êxodo 12, se eu não estou enganado, é 12? Eu acho que é o 12 ou o 10. Desculpa, não memorizei. Acho que é Êxodo 10. Ele fala da instituição da Páscoa, ele fala que cada um sacrificava um cordeiro e assava o cordeiro e comia, quer dizer, no período da Páscoa eles comiam cordeiro. Então quer dizer, de onde vem essa ideia de que não pode comer carne na Semana Santa? Quem inventou isso? Certamente a Igreja Católica. O motivo? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas é uma coisa que vem se propagando pelos séculos dos séculos. E as pessoas acham errado. Inclusive, eu lembro quando eu era criança, minha avó, olha só para você ver como é uma coisa tão difícil de tirar da raiz da pessoa. Minha avó, já na Igreja Universal, já há bons anos, né? Porque na época eu era criança, tinha uns 10, 9 anos,
A gente estava na Igreja Espírita há uns 5 anos, na Igreja Universal já. E eu lembro que uma vez fui jogar bola, e era uma sexta-feira santa, se eu não estou enganado. E minha avó, ela falou pra mim, olha, não pode jogar bola, brincar no dia santo. E eu fiquei sem entender, por que não pode? Realmente não tem nada na Bíblia que proíba fazer isso. Até porque a Semana Santa foi criada, instituída pela Igreja, né? Pela Igreja Católica. Assim como o Natal. Então, mas isso aí é assunto para outras postagens. Eu vou falar sobre isso em outra postagem mais específica. Mas assim, o que eu quero que você entenda é, a questão de você naufragar na fé e boa consciência não tem nada a ver com a conduta religiosa, e sim com a palavra de Deus. Outra coisa também, para não ficar falando aqui só dos católicos, evangélicos, por exemplo, também cometem um erro em que sentido? Por exemplo, igrejas tradicionais até hoje mantêm isso, algumas, nem todas, né? Tem igrejas, varia de lugar para lugar, ou talvez de pastores para pastores. Ou seja, varia de igreja para igreja. Tem igrejas que elas às vezes adotam essa prática, outras não, depende de igreja para igreja. Por exemplo, que eu vou citar na verdade, a respeito do uso, por exemplo, de roupas. Tem igrejas que dizem que é pecado usar calça, mulheres usar calça. Eu uma vez já questionei uma pessoa, começou a criticar a questão do uso da roupa, porque as mulheres, vocês são crentes, essas mulheres crentes estão usando calça ao invés de usar vestido, não pode usar roupa de homem. Eu questionei, vem cá meu amigo, você disse que as mulheres usam roupas masculinas, certo? O que você fala de Jesus? Jesus usava que tipo de roupa? Na época de Jesus não existia calça. Todo mundo vestia aquele manto, não lembro, não sei agora o nome dizer pra você, mas tipo um vestido, manto, tipo um vestido, na forma de um vestido, porque não tinha calça para homem, diferenciar de mulher, não existia. Falei para ele, vem cá, então você está dizendo que Jesus vestia roupa de mulher? Ele ficou sem palavras, porque na época de Jesus só existia esse tipo de roupa, não existia outro. E aí, o que você tem de me dizer? Falta de conhecimento, pessoal. E às vezes a pessoa fica tão ligada na religião, na igreja dela, na questão de imposições de homem, que ela acaba esquecendo de olhar para a Bíblia. Falei no vídeo anterior aqui, gente, tudo que você for fazer, analise na Bíblia. Pode ser quem esteja falando, pode ser o pregador, pode ser o pastor, pode ser o padre, o bispo, o papa, pode ser quem for. O nosso dever na condição de cristão é examinar a Bíblia. Como está escrito em Tessalonicenses, examinar tudo e retende o que é bom. Então o que for bom você retém, o que não for você lança fora. Tem que examinar, olha, abra sua Bíblia e olhe. Então quer dizer, Paulo disse para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu. Ou seja, da Bíblia, na palavra de Deus. E infelizmente muitas pessoas têm errado nesse sentido. Esse é um erro, o maior erro, em pensar, em entender tudo em volta da igreja, em volta, digamos, da religião, e não em volta da palavra de Deus. Quando ele fala de fé e boa consciência, é com respeito à palavra de Deus. Tanto que você vai ler todo o livro de Timóteo, você vai ver que porque Himeneu e como ele falou que Himeneu, e esqueci o nome do outro aqui, desculpa. Ele fala que eles se corromperam e naufragaram na fé, porque eles começaram a entrar em debates que não tinham nada a ver com a palavra, com a escritura, em debates que não levavam à edificação. Então, o problema desses que naufragaram na fé não foi porque eles saíram do templo, saíram da comunidade cristã, não, tanto que eles estavam no meio, só que náufragos, né? Eles estavam no meio da comunidade cristã, só que com doutrinas, pensamentos contrários à escritura. Eles começaram a discutir coisas que não edificavam, não traziam valor nenhum, digamos assim, essa é a palavra correta, para a edificação cristã. Então por isso que o apóstolo Paulo, frequentemente nas cartas dele, das 2 cartas dele para Timóteo, fala para ele tomar cuidado, para ele se manter naquilo que ele aprendeu. Quer dizer, ele se refere à palavra de Deus, ele se refere à Bíblia Sagrada, ele se refere às Escrituras Sagradas. Porque na época não existia a Bíblia, né? Mas ele se refere às Escrituras. Então, o que nós temos que tomar cuidado, meu amigo, minha amiga, em desobedecer é a palavra de Deus, e não a cultura do homem, não a imposição dos líderes religiosos, ou
ou qualquer outro tipo de imposição religiosa. Não, a questão toda aqui é a palavra de Deus, é porque eles se desviaram da palavra de Deus. É assim que nós temos que entender. Nós não temos que nos preocupar com as imposições das religiões, das igrejas. Não, temos que nos preocupar com a palavra de Deus. Até porque qualquer tipo de imposição, de pensamento, seja contrário à palavra de Deus, seja anátema. Não foi o que Paulo falou? Paulo, em outra oportunidade, já citei aqui também no vídeo anterior, estou repetindo aqui de novo, Paulo, em outra oportunidade, falou, não lembro agora o livro de cabeça, que se algum anjo vier do céu revelando outro evangelho diferente daquele que nós aprendemos, que seja anátema. Quer dizer, descartado, maldito, que seja amaldiçoado, que não tenha valor nenhum. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho foi aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Aquilo que a palavra de Deus fala. O que fugir disso não é de Deus. Está escrito? Então, você se preocupar com roupa, se preocupar com liturgia, se preocupar com muitas coisas que não tem nada a ver, que não produzem salvação, é bobagem. Desculpa a expressão, mas é bobagem você perder tempo com essas coisas. Jesus ele criticava duramente os fariseus justamente por isso, porque ele sabia muito bem guardar os mandamentos, ele sabia guardar muito bem as questões religiosas, os costumes religiosos, mas na hora de guardar mesmo a palavra de Deus, aquilo que realmente traz a salvação, que é a justiça, a misericórdia e a fé, eles não guardavam. Quer dizer, eles sabiam toda a lei, faziam e reclamavam quando o discípulo não lavava as mãos, quando jejuava, de tudo eles sabiam reclamar. Mas na hora de praticar aquilo que é justo, que é reto, diante de Deus, eles não faziam. Então, de que adiantava todo aquele conhecimento, toda aquela liturgia, toda aquela imposição religiosa, se no final das contas eles desobedeciam a Deus? Não esqueça disso, meu amigo, minha amiga. Naufrágio da fé não significa somente o abandono da igreja, o abandono da liturgia ou das práticas religiosas impostas pela igreja, pelas igrejas. E principalmente o abandono da prática da palavra de Deus. Porque se você, por exemplo, igual Jesus falou, sepulcro caiado dos fariseus. Ou seja, se você pratica toda a liturgia da sua igreja, se tudo que o seu pastor fala, você obedece, você segue à risca, você usa roupa longa, você faz de tudo. Você faz de tudo. Tudo que o pastor fala, você faz. Só que se a sua vida não estiver na palavra de Deus, tudo que você faz é inútil, é em vão. Porque Deus não vai se agradar. Eu não estou lembrando agora o livro também. Livro de Oséias, se eu não estou enganado. Deus ele fala. Esses profetas menores, livro de Oséias, estou enganado também Miqueias. Deus fala muito sobre isso. Que ele fala que ele abomina as festas. Ele fala para o povo de Israel: eu abomino as vossas festas, os vossos sacrifícios. Por que ele abominava? Porque era um povo hipócrita. Eles faziam festas, quer dizer, quem são mais religiosos que judeus? Tem festa da Lua Nova, festa de Pentecostes, tem todo tipo de festa, todo tipo de celebração da Páscoa, mas todas essas festas, Deus ele dizia que ele abomina as vossas festas, as vossas danças, os vossos cânticos. Quer dizer, Deus não estava nem aí para o que eles cantavam, para o que eles festejavam, para o que eles, enfim, o que eles achavam que estavam fazendo para ele. Por quê? Justamente porque a fé deles estava corrompida, porque eles não seguiam o que era mais importante, que era a justiça, a fé e a misericórdia. Eles não tinham misericórdia de ninguém, eles não estavam nem aí para ninguém, eles queriam saber só da vida deles. E o resultado, Deus ele abominou tudo. Isso você tem que entender, meu amigo e minha amiga, ter essa consciência. Mais uma vez eu repito, está sendo chato eu repetir, mas vou repetir mais uma vez, para você memorizar. Quando a palavra de Deus fala sobre naufrágio na fé, não está se referindo exclusivamente ou unicamente ao abandono da igreja ou das práticas das coisas que se aprende na igreja. Principalmente o abandono da prática da palavra de Deus. E tudo aquilo que você faz deve estar pautado na palavra de Deus. Se você se desviar da palavra de Deus, certamente você estará naufragando na fé. Tá bom? Entenda isso. Nunca esqueça isso. Não é só a prática religiosa, e sim o seu fundamento de fé na palavra de Deus. Deus abençoe a todos, gloriosamente, e até uma próxima oportunidade.